Obrigada, Senhor, por nos recordar essa manhã da nossa necessidade da Tua presença. Senhor, sem Você nós nada somos, sem a Tua presença, Senhor, não tem nem para onde ir. Obrigada, Senhor, por essa presença que preenche esse ambiente. Obrigada porque o Senhor um dia nos encontrou no meio das trevas que nós estávamos e nos transportou para um reino onde o Senhor reina de forma plena. Senhor, sem Você nós não temos nada. Sem a Tua doce presença reinando em nós, nós não somos nada, Senhor. Senhor, nós compreendemos que sem Você nós não fazemos o bem, sem Você nós não conseguimos ir além. Senhor, essa manhã nós reconhecemos a necessidade que temos da Sua presença. E clamamos, Senhor, ministra-nos, Senhor, mais uma vez. Vem falar ao nosso coração. Alinha-nos, Senhor, com a Tua vontade. Pai, nos transforma por completo. E nos leva, Senhor, a águas mais profundas em Você. Nos faça recordar todos os dias da nossa vida, a nossa necessidade de Ti e da Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor aumente a nossa fome, aumente a nossa sede por Ti essa manhã. Coloque em nós, Senhor, um anseio ardente por ainda mais da Sua presença. Que não se satisfaça em apenas uma celebração, Senhor, mas que seja uma necessidade rotineira e diária, Pai. Planta em nós, Senhor, uma fome de Ti que não se sacia com outras coisas. Senhor, fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor passeie com liberdade neste ambiente. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Convence o nosso coração. Nos leva, Senhor, a experimentar do céu na terra, Pai. Senhor, eu clamo, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai, as áreas que ainda estão desalinhadas com o Seu coração. Senhor, abra, Senhor, o coração dos meus irmãos para a Sua mensagem. Pai, eu peço, Senhor, que flua como rios de águas vivas sobre nós, Pai. E, Senhor, eu peço que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Nos ministra, Senhor, mais uma vez. Que a Sua palavra venha de forma poderosa sobre nós, nos alinhando, Senhor, contigo, Pai. Ministra a vida dos meus irmãos. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, uma unção de alegria, de ousadia, de coragem. Pai, eu peço, Senhor, que essa seja uma manhã onde as pessoas que estão neste lugar, Senhor, passando por um período de enfermidade, Senhor, eu peço que o Senhor derrame cura sobre eles essa manhã. Senhor, eu clamo, Senhor, por aqueles que têm passado dias difíceis, dias de tristeza, de luto. Eu clamo, Senhor, que essa seja uma manhã onde o Senhor restaure a alegria deles, Pai. Restaure a esperança e a expectativa daquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, eu peço pelas famílias que têm passado por dias difíceis, Senhor, tanto com relação ao relacionamento conjugal, como também no lidar com os filhos. Eu clamo, Senhor, que essa seja uma manhã onde o Senhor opere um milagre, Senhor. Eu peço, Senhor, que seja uma manhã onde o Senhor os impulsione a resolver os problemas. Dê a eles, Senhor, amor, dê a eles alegria, inunda a casa deles com a Sua doce presença, Pai, a partir daquilo que o Senhor está construindo neles aqui, essa manhã, Pai. Ministra, Senhor, o nosso coração, em Teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Você pode tomar o seu lugar. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Bom, o pessoal da mídia vai querer me matar hoje, mas eu acrescentei várias coisas. Me perdoem desde já. Conseguiu pôr? Meu, vocês são outro nível, né? Então, vamos lá. Hoje, então, nós estamos falando sobre orar no Espírito Santo, e eu creio que isso é uma coisa tão poderosa.
e que às vezes a gente não tem noção da profundidade ou da intensidade ou quanto nós podemos usufruir. E eu quero começar com o texto de Judas, porque afinal a gente está falando sobre a carta de Judas, e ele vai ser base para tudo que nós vamos conversar durante essa manhã. Judas, versículo 20, porque Judas tem apenas um capítulo, então versículo 20, ele fala o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então a gente vai começar estabelecendo duas verdades básicas que esse texto nos traz, e a partir dessas verdades a gente vai mergulhar na Bíblia, porque uma das coisas que eu entendo é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E às vezes a gente fica tentando buscar subterfúgios fora da Bíblia, o que de verdade é quase idiotice. Mas vamos lá. Quais são essas duas verdades que esse texto nos traz? A primeira é que a oração no Espírito nos edifica. Repete comigo. A oração no Espírito nos edifica, ou seja, ela nos constrói. Constrói o nosso ser interior e nos torna então mais parecidos com Jesus. E a segunda verdade é que nós oramos por meio da fé. Repete comigo. Nós oramos por meio da fé. Então, se você esquecer todo o resto da palavra, essas duas verdades precisam impregnar em você. A oração no Espírito, ela nos edifica, ela nos constrói, e ela precisa acontecer através da fé. Ou seja, não é uma ação humana, não é pela força de vontade, ou não é pensamento positivo, mas é fé. Então vamos lá. Mergulhando na primeira verdade, somos edificados por meio da oração no Espírito Santo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração no Espírito não fala somente sobre oração em línguas, mas fala também sobre oração em línguas. O que eu quero dizer com isso? Vai lá para João 4:23, esse texto foi quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço, e aí eles começam uma conversa super profunda, e Jesus ele revela algo poderoso para essa mulher. Está no versículo 23, ele fala o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqui, quando Jesus fala para ela que está chegando o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele não está falando que eles adorarão em língua, certo? Vocês entenderam? Mas fala que adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus queria dizer com isso? É interessante porque ele fala, está chegando o tempo, e de fato já chegou. O que mudou com a vinda de Jesus? Ezequiel 36, 26 a 27 vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Deus fala através do profeta o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Oração no Espírito fala sobre uma oração que não se tornou reza. Fala sobre uma oração que não é feita simplesmente para cumprir protocolo. Quando Ele nos convida a orar no Espírito Santo, Ele está falando para você entrar de corpo presente na oração. Quem aqui é casado? Então vamos lá, mulheres. O seu marido também entra no modo aham? O que significa isso? Quando você vai e pergunta alguma coisa para ele, ele fala aham, mas não prestou atenção em nada. Quem confessa que o marido também faz isso? O meu faz. E a gente brinca com ele, né? E é engraçado que agora até a Maia já entendeu isso. Então tem horas que ela pergunta as coisas para ele, ela fala, mas você ouviu mesmo? O que Jesus está nos convidando é não entrar no modo aham. Ele está falando, não ore simplesmente para cumprir um protocolo. Não ore simplesmente porque você tem que orar. Não faça aquela oração do almoço no automático. Mas ore em espírito e em verdade. Entre com o corpo presente na oração. Esteja consciente do que você está falando, que você está falando com Deus Altíssimo. Seja consciente daquilo que você está orando. Não entre no modo aham com Jesus.
É isso que é oração em espírito e em verdade. É quando você não está ali simplesmente para cumprir um protocolo, mas você quer realmente falar com o teu Senhor e quer ouvir a voz dEle. É quando você intencionalmente gasta um tempo na presença do Senhor. Então, para isso, precisa de intenção, meus irmãos. Precisa de um desejo de estar na presença dEle. Por isso que ele fala sobre adoradores que adoram em espírito e em verdade. São adoradores que realmente entendem que já não são mais desse mundo e por isso eles querem usufruir da presença do Senhor. E é interessante que Jesus, ele fala que esse tempo já chegou, porque a partir de Jesus ele envia o seu Espírito sobre os seus. Significa que agora nós temos poder para fazer diferente do que fazíamos antes. Porque antes de Jesus, antes dessa ação, nós não conseguimos orar direito, não é verdade? Antes de Jesus, parece que nós estamos falando com a parede. Mas em Jesus, por causa do Espírito que habita em nós, e um Espírito que testifica que nós somos filhos, nós entendemos que nós podemos falar com o Pai. É sobre essa oração. Eu lembro o livro do Tozer, agora eu não lembro, é o que a Carol estava lendo. Cadê a Carol? É Diálogo com a Eternidade, alguma coisa assim. Cultivando o Diálogo Eterno. Ele fala uma frase que eu achei muito forte. Ele fala o seguinte, que aqueles que não são filhos, eles podem clamar no desespero, eles podem até falar com Deus por hábito, mas somente os filhos podem manter um diálogo com Deus. E quando eu li essa frase, isso me levou muito a pensar nessa frase. Por que somente os filhos podem manter um diálogo com Deus? Porque diálogo fala sobre acesso. E esse acesso, quem abriu esse novo e vivo caminho foi Jesus, através do seu sangue. E através do seu sangue, então, Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas o direito não significa que automaticamente nos tornamos. Está fazendo sentido? Mas a partir do momento que nós tomamos posse desse direito, então nos tornamos filhos. E por sermos filhos, nós temos acesso. Orar em espírito e em verdade significa que nós entendemos este lugar que por sermos filhos nós temos. E aí nós vamos para o lugar secreto e nós conversamos com o nosso Pai, porque nós temos esse acesso a Deus. Então não é um cumprir protocolos, pelo amor de Deus, não é no modo mas realmente é entrar neste lugar para ouvir a voz de Deus e para derramar seu coração na presença. A oração no Espírito, então, não é somente em línguas, mas é também em línguas. Se você já recebeu o dom de línguas, meu irmão, uma das coisas muito poderosas é orar em línguas. Eu quero te contar isso. Eu me lembro quando eu fiz a primeira vez a escola Vida no Espírito, que ele incentiva a orar o tempo todo. Aquilo mexeu demais comigo. Porque sabe aquelas coisas que funcionam? É que nem quando a gente faz academia e a gente percebe que funciona. Acaba com as nossas desculpas, não é verdade? Porque enquanto você não percebia que funcionava, você podia dar desculpa. Mas quando você percebe que faz diferença, você não pode mais dar desculpa. E a oração em línguas, ela é mais ou menos assim. Quando você cria o hábito de gastar tempo na presença de Deus, você começa a descobrir que acabam-se as desculpas. Porque a oração em línguas, ela mexe totalmente com a nossa fé. Porque ela não faz sentido para a tua lógica humana. Deixa eu te contar, a não ser que você tenha a interpretação, vai parecer loucura o que você está falando. Se você, quando ora em línguas, você fica pensando, será que é de Deus mesmo? Provavelmente é de Deus. Por quê? Porque ele gera um lugar de não é frutífero em nós. Nós não entendemos como frutífero. Mas é quando nós, em fé, confiamos que o Espírito Santo está traduzindo a mensagem. Por isso que é fé. Porque não é algo que vai pela nossa lógica humana. Porque de verdade a gente não entende. Eu acho incrível quem tem interpretação de línguas. Eu quero um dia realmente ter, porque é muito legal você entender o que você está orando, né? Mas eu também entendo que é graça não entender. Porque a gente perde o controle. Eu não sei como é você, mas eu adoro ter o controle. E quando Deus tira o controle das minhas mãos, é muito mais poderoso.
Eu descubro que Ele ora melhor do que eu descubro que Ele entende melhor do que eu das coisas. E por isso que eu falei que a oração em línguas é uma coisa poderosa, porque você percebe que faz a diferença. Porque é se colocar totalmente na dependência do Espírito Santo e deixar Ele orar em nosso lugar. Então a segunda coisa que nós precisamos entender é que nós oramos a Deus. Nós não oramos a pessoas, nós oramos a Deus. É com Ele que nós estamos conversando. Eu quero ler 2 versículos. 1 Coríntios 14, 2 fala: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, nem você mesmo. Em espírito fala mistérios. Mateus 6,6 fala: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Oração é uma conversa com Deus, não é uma conversa com pessoas. Por que eu estou falando tanto disso? Porque eu percebo que muitas pessoas ficam mandando recados através da oração. Tem um tempo de GP e aí a apresentadora fala assim: você pode trazer então a oração nesse momento? E aí a pessoa ela veste a pompa da crente espiritual. E aí ela começa a mandar recado para todo mundo no GP daquilo que ela não tem coragem de falar. Gente, oração é para Deus, não é para as pessoas. Você quer dar recado, senta com ela e fala. Você não precisa orar para falar com pessoas, mas para falar com Deus você precisa orar. A oração fala sobre este lugar na presença de Deus. E por isso que você não precisa orar bonito. Porque a gente ora bonito para os outros. Mas você está falando com Deus. O seu Pai, que te vê em secreto. Que vê as bobeiras que você faz, vê as bobeiras que você pensa. Você está querendo enganar quem? Nós estamos falando com Deus, meus irmãos. E este lugar de oração precisa ser um lugar de exposição, precisa ser um lugar de vulnerabilidade, um lugar onde você entende que você está no colo do Pai, você não precisa falar bonito porque Ele te conhece profundamente. Porque, gente, vamos lá, seria muito estranho se eu chegasse na casa do meu pai e falasse: ó, Santíssimo Reverendo Evaldo, é uma honra estar com você aqui. Não seria estranho? Por quê? Porque ele é meu pai. Teve um tempo atrás que eu precisei mudar o nome do meu pai no meu celular. Porque as pessoas me pediam o celular dele, e aí iam como eu chamava ele, Carinha Careca. E aí eu falei assim: gente, está bem estranho isso, né? E hoje o nome dele no meu celular está Pastor Evaldo, porque daí pelo menos é bonitinho para quem recebe. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Quem ora muito bonito, meus irmãos, sinto lhe informar, é um atestado de que você não tem intimidade. Porque intimidade é um lugar de vulnerabilidade. É um lugar onde você se expõe. É um lugar onde você vai para a presença do Senhor e fala: Senhor, eu falhei. Ah, Senhor, como é bom estar contigo. Você não fica usando palavras bonitas porque você sabe que você está com seu Pai. Oração é para Deus, não é para as pessoas. É para encontrar o coração do Pai, é para falar com Ele, é para pedir misericórdia, por clamar por socorro, é para Deus, não para as pessoas. Então pare de mandar recados pela sua oração. Pare de ficar tentando falar bonito, porque você não precisa, você está na presença do teu Pai. Você tem liberdade de abrir as suas fraquezas e deixar Ele te ministrar, Ele trabalhar no seu coração. Este é um lugar de total vulnerabilidade. Mas não se esqueça que você está falando com Deus e não com o seu amiguinho. Vou falar de novo. Não se esqueça que você está falando com Deus e não com o seu amiguinho. Eu me lembro quando eu era criança, eu acho que todo adolescente passa por essa crise. E eu cheguei em casa indignada com a minha mãe e falei assim: mãe, por que eu não posso te tratar como eu trato as minhas amigas e não sei o quê? E aí a minha mãe olhou para mim: filha, eu não sou sua amiguinha, eu sou sua mãe. E por que isso mexeu tanto comigo? Porque eu entendi que uma coisa não elimina a outra. O fato de eu ter um lugar de vínculo com a minha mãe não elimina o papel dela de mãe. Agora eu volto para Deus. O fato de Ele ser seu pai, de Ele ter te dado um lugar de vínculo, de amizade, não muda o fato de Ele ser Deus. Isso significa que nós precisamos aprender a honrá-lo com um lugar que é dele. De rei, de senhor, Ele não é seu empregado, meu irmão. Ele não precisa fazer as suas vontades.
porque Ele continua sendo Deus. Não mudou porque Ele se tornou seu Pai, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos aprender a continuar falando com Ele como Deus e Pai. Honrá-lo como Deus e honrá-lo como um Pai. E essas coisas não podem se bagunçar na nossa vida. Eu creio que muito do temor se perdeu porque nós esquecemos que o nosso paizinho continua sendo Deus que está nos céus. O Criador de todas as coisas, aquele que tem toda a autoridade. Uma coisa não pode eliminar a outra. As duas coisas fazem parte de quem Ele é. E elas precisam caminhar juntos. Volto, vocês estão falando com Deus. O seu paizinho, mas o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então exige também de nós um lugar de reverência, de entender o lugar que é dele. Oração no Espírito também é para a nossa edificação pessoal, como a gente começou falando. 1 Coríntios 14:4 fala: quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Qual que é o poder de manter a nossa mente infrutífera? Significa que você para de pensar em bobeira e começa a alinhar a sua mente com a sintonia do céu. Por isso que é tão poderoso orar em línguas. Porque isso te tira de uma rotina, muitas vezes deturpada, muitas vezes que te leva a lugares errados e te coloca na presença de Deus. Isso nos faz recordar que nós estamos constantemente na presença de Deus. E uma das coisas mais incríveis da oração em línguas é que você não precisa nem falar, você não precisa nem mexer a boca, você pode fazer isso o tempo todo. E aí dá espaço para o Espírito Santo agir em nós. Por que dá espaço? Porque quando a gente para de ficar pensando em bobeira, isso cria um vácuo que o Espírito Santo pode agir em nós e trabalhar no nosso modo de pensar e moldar as coisas. Mas também, Filipenses 4, de 6-7, fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Eu acho esse texto poderoso. Esse texto está nos recordando que quando nós vamos a Ele com orações e súplicas e ações de graça, a paz dele invade e protege a nossa mente e o nosso coração. É engraçado porque esse texto começa falando sobre um lugar de ansiedade. Eu li um tempo atrás um livro do Augusto Cury e ele fala que nós somos a geração considerada mais ansiosa dos últimos tempos. Sabia disso? Nós somos uma geração que tem crise de ansiedade por qualquer coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo sobre uma ovelha dela que teve crise de ansiedade porque o patrão corrigiu uma coisa que ela fez no trabalho. Gente, eu sei que às vezes, quem não tem muito essas coisas, fala assim, meu Deus, mas isso está tão comum nos nossos dias. Mas eu creio que está tão comum porque nós não descobrimos este lugar de não andar ansioso por coisa alguma. Aqui ele não está falando que você não vai ter momentos de ansiedade. Ele está falando, não ande na ansiedade. Antes, vá a Deus com orações e súplicas e ações de graça. Por que orações e súplicas e ações de graça? Porque você coloca toda a ansiedade no lugar certo. Você vai para Deus, você fala assim, Deus, o bicho está pegando, eu estou nervosa, eu não sei como lidar com isso. Por favor, ajuda. Oração é apresentar diante de Deus os seus pedidos. Súplicas é Deus, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo, dá um jeito. É quando você transforma uma oração bonitinha numa oração desesperada. Súplicas, orações, súplicas e ações de graça. Eu creio que essa talvez seja a mais poderosa no meio de uma crise de ansiedade. Por quê? Porque traz à memória as coisas que nos dão esperança. Traz à memória que Ele continua sendo Deus. Às vezes, quando nós estamos no meio de um furacão, no meio de uma situação difícil, o nosso foco está só no que está dando errado. E aqui ele está falando, lembre-se de tudo que está dando certo. Vá a Deus com ações de graça. E a paz de Deus, ela inundará o ambiente e guardará a sua mente e o seu coração. Guardará para não pecar, guardará para não se manter neste lugar de ansiedade.
Você quer edificar a sua fé? Meus irmãos, vão a Deus com orações, súplicas e ações de graça. Pare de ficar andando ansioso por qualquer coisa. Vá a Deus. E aí eu quero chamar a atenção por uma palavra. Ele fala, antes vá a Deus, mas em tudo vá a Deus, com orações e súplicas e ações de graça. Às vezes a gente fica pensando que Deus ele é ocupado demais para ouvir nossos problemas. Nós pensamos, não, mas não é um problema tão grande, né? Tem tanta gente, né? Por que Ele vai prestar atenção em mim? Nesse texto, daí nessa versão, ele fala em tudo. Sabe o que significa tudo? Tudo. Você ficou ansioso porque não deu certo uma compra? Tudo. Você está ansioso porque o seu marido está atrasado? Tudo. Tudo. Vá a Deus com orações e súplicas e ações de graça. E o Deus da paz, Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos aprender este lugar. A oração é para a nossa construção pessoal. A oração não é simplesmente para você pedir pelos outros, não é uma lista de pedidos a Deus. Oração também não é somente um lugar onde você vai orar a palavra, porque a gente às vezes vai para um lugar também espiritual ao disso. Oração também não é um lugar onde você só vai agradecer. Oração é ir a Deus com tudo. Orações, súplicas e ações de graça. É entender que este lugar da presença de Deus é um lugar de eu ser construído no meu espírito. É dar liberdade para que o Espírito Santo tenha ação completa em nós. É lugar de edificação. É lugar de construção. Mas outra coisa que a gente precisa entender é que isso precisa ser buscado constantemente. Jeremias 29:13 fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. 1 Tessalonicenses, não está ali o versículo, mas fala, orem continuamente, ou em outras versões, orem sem cessar. Ou seja, constantemente esteja na presença de Deus. Busquem de todo o coração a presença de Deus. E aí eu volto naquilo que eu estava falando, não pode ser no modo aham. Porque no modo aham não é de todo o coração. Quando nós amamos a Deus com todo o coração, Ele fala que neste lugar nós o encontraremos, se o buscarmos de todo o coração. Ore continuamente, busque-o constantemente. E constantemente é todo tempo, em todo lugar. Não espere a situação adequada, não espere o ambiente certo, não espere que tudo contribua para que você consiga orar. Às vezes a gente fica esperando isso. E eu já compartilhei isso, mas eu entendo de compartilhar de novo. Eu lembro quando a Maia nasceu, e também do Biel, mas a Maia é um pouco mais recente, então está mais fresco. E eu lembro que para mim era uma crise, porque quando a gente é mãe, a gente não tem muito lugar de privacidade dentro de casa. Não sei se é só com os meus filhos, mas meus filhos me perseguiam até no banheiro. O meu lugar de privacidade era de madrugada, porque aí estava todo mundo dormindo e eu conseguia estar com Deus. E naquele tempo foi uma crise, porque eu não conseguia fazer como eu gostaria de fazer. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas eu não consigo nem orar direito. Mas eu descobri que orar sem cessar é algo poderoso para nós. Significa que quando você está lavando a louça, você está orando. Quando você está passando um pano na casa, você está orando. Quando você está indo para o trabalho, você está orando. Quando você faz exercício, você pode orar. Qualquer lugar. Às vezes a gente quer encaixotar a nossa rotina com Deus, e essa é a pior coisa que nós fazemos. Quando Ele nos convida a orar constantemente, não sai da presença de Deus. E seja o tempo todo consciente que Ele está, que Ele é real. Mas aí eu volto, não pode ser no modo aham. Porque às vezes na nossa oração a gente entra nisso, não é? Eu não sei como é para vocês, mas tem vezes que eu percebo que eu já estou fazendo a minha lista de compras com Deus. E aí, opa, eu saí do ambiente e fui para outro. Por quê? Por causa da nossa mente, que às vezes ela pega peça em nós, ela prega peça em nós. Mas eu quero te convidar a estar constantemente consciente de que Ele está. E isso é um trabalho rotineiro e diário. Todos os dias você precisa se lembrar, a todo tempo você precisa se lembrar que Ele está. E deixar então Ele atuar, deixar Ele agir em você e a partir de você. Constantemente. Meus irmãos, você pode orar em qualquer lugar. Você pode gastar tempo na presença de Deus em qualquer lugar.
A gente faz tantas coisas em qualquer lugar e a gente inventa desculpas para não fazer algo que Ele pediu para a gente fazer o tempo todo. Ao invés de você ir para o Instagram, vai orar. Ao invés de você ficar vendo se tem alguma mensagem no teu WhatsApp, vai orar. Usa todo o tempo que te tem respiro para conversar com o teu Senhor. Você está trabalhando, você quer ocupar a cabeça, vai orar. É a melhor coisa que você faz, até porque Ele é muito bom para te ajudar nas coisas que você precisa fazer. Busque constantemente a presença de Deus. E outra coisa, então, ore em todas as ocasiões. Por que é diferente uma coisa da outra? Porque às vezes parece que nós buscamos a Deus porque o bicho está pegando, não é verdade? Quando fica difícil, aí a gente vai buscar. Ou então, quando está muito bom, aí a gente busca para agradecer. Aqui ele está falando sobre toda ocasião. Esteja chovendo, esteja com sol, qualquer ocasião, ore. Ore em qualquer ocasião. Efésios 6:18 fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em todas as ocasiões. Orem constantemente e em todas as ocasiões. Não espere o bicho pegar para orar. Não espere tá bom para agradecer. Ore em todas as ocasiões. E aí eu quero só chamar a atenção uma coisa que esse texto, Efésios 6:18, fala, que é muito importante. Perseverem na oração por todos os santos. Você sabia que é papel seu orar pelos irmãos do seu GP? É papel seu orar pela vida dos seus líderes? Nós precisamos aprender a orar por todos os santos. E é interessante que ele fala sobre um lugar de persistência na oração. Uma das coisas que eu tenho feito, eu tenho uma lista de pessoas para orar e motivos de orar por cada um deles. E às vezes a gente esquece de alguém, eu vou para a minha lista e eu falo assim, bom, eu não orei ainda por esse aqui hoje. Por quê? Porque eu sei que eu não sou perfeita, eu vou falhar. Mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com os meus irmãos. E por isso eu preciso orar. Então, quando eu mando mensagem para você falando que eu estou orando por você, eu realmente estou orando por você. Porque eu entendi a minha responsabilidade diante de Deus, sobre permanecer neste lugar de oração. E aí outra coisa que também fala sobre edificação é que o Espírito intercede em nosso lugar, e glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar. Romanos 8:26-27 fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí é para o bem de vocês que Ele foi, por isso que Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, não somente para nos ensinar, isso também. Ele não está em nós somente para nos consolar, ou para nos convencer, mas Ele também está em nós para interceder em nosso lugar. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar. E aí eu quero dar uma dica do que eu faço. Quando eu já não sei mais como orar, ou a forma de orar, no meio, enfim, quando eu estou orando para alguém, qualquer coisa assim, eu vou para a oração em línguas. Por quê? Porque eu entendo que o Espírito Santo, Ele ora melhor do que eu. Não tem, às vezes, aquela situação que você fala assim, meu Deus, eu já não sei mais nem como pedir. Nessas horas eu começo a orar em línguas, porque eu sei que o Espírito Santo vai fazer melhor do que eu. Por quê? O Espírito Santo, ele vai traduzir aquilo que está no mais profundo, que a gente ainda não consegue descrever. Porque Ele conhece a nós profundamente e conhece a Deus profundamente. Então, de verdade, Ele vai orar melhor do que eu e você. Tem muitas vezes que eu vou para o Espírito e falo assim, olha, eu não sei como orar, ora no meu lugar. Que tem vezes que a ferida está tão profunda que a gente não sabe nem o que falar. E se a gente for falar, a gente vai falar bobeira. E nesses momentos eu falo, Espírito Santo, intercede no meu lugar. Eu não sei como colocar. E aí são momentos só de choro, são momentos só de estar na presença dEle e deixar Ele interceder no meu lugar. Porque isso também nos ajuda a nos construir, nos coloca num lugar de dependência da ação de Deus. Nós precisamos aprender a usufruir deste lugar. Eu volto, somos edificados por meio
da oração do Espírito Santo, ela nos constrói. E aí vamos para o segundo ponto. Nós oramos por meio da fé. Oração no Espírito não é lógica humanas. 1 Coríntios 14 a 15 fala: pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente ela fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Quando nós oramos em espírito, ou quando nós oramos em línguas, nós não... eu volto àquilo que eu estava falando, a nossa mente ela fica infrutífera. Então não é uma ação humana, e por isso que vai contra a nossa lógica humana. Porque de verdade, uma das coisas mais difíceis é você falar algo que você não está nem entendendo o que você está falando. Porque uma coisa é você falar em outra língua, por exemplo, você vai falar inglês, mas você entende. Outra coisa é você orar em línguas que você não entende blufas o que você está orando. E isso nos coloca neste lugar de entender que quem está orando é o Espírito Santo no nosso lugar. Mas aí eu quero ir para outro texto, Hebreus 10, 19 e 22, fala: portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esse texto de Hebreus está falando sobre esse acesso que Jesus nos abriu para que nós pudéssemos acessar o Santo dos Santos. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, o único que poderia entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, era o sumo sacerdote. Ele fazia isso uma vez por ano, e ele entrava ainda com uma cordinha amarrada na cintura, que tinha sininhos presos nela, e essa corda ia até lá fora. Por quê? Se por um acaso aquele sacerdote tivesse pecado, ou tivesse alguma coisa impura, e entrasse no Santos dos Santos, ele morreria fulminado. E se isso acontecesse, os sininhos tocavam. E aí, quando os sininhos tocassem, eles puxavam de volta pela corda. Bem macabro, né? Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho. Glória a Deus por isso. Em Jesus, eu e você não precisamos mais de um sacerdote que nos leve a Deus. Ele estabeleceu um reino de sacerdotes. Isso significa que todos nós, sem exceção, temos acesso ao Santíssimo Lugar. Nós temos acesso a este lugar da presença de Deus por causa desse acesso que Jesus abriu. E nesse acesso, eu e você precisamos aprender a usufruir. E, gente, foge a nossa lógica humana. Porque, de verdade, eu e você, a partir do sacrifício de Jesus, temos acesso a Deus. Nós podemos falar com Deus. E aí eu volto naquilo que eu falei lá no início. Você não precisa de uma oração bonita para acessar este lugar. Por isso que foge a nossa lógica humana. Porque não tem a ver com você conquistar este lugar. Tem a ver com um lugar que já foi conquistado. Nós temos acesso a Deus. E nós precisamos usufruir deste lugar pela fé. Eu acho incrível Mateus 6,6, quando vai falar sobre a oração, ele fala: vá para o seu quarto, no lugar secreto, e o seu pai, que já está no secreto. Ele falou assim: olha, quem ainda não entrou no secreto foi você. Deus já está lá. E aí nós recebemos isso pela fé. Uma das maiores mentiras que nós ouvimos é aquilo que a gente fala, que a nossa oração bateu no teto. Não tem como, Deus já está naquele lugar. Então a sua oração sempre vai ter um encontro com Deus. A diferença é o quanto você está sensível a isso. E aí nós só acessamos pela nossa fé. É quando nós confiamos que aquilo que Ele falou é verdade e Ele é fiel para cumprir. E aí nós acessamos este lugar. Mas pela fé também nós precisamos entender que nós precisamos pedir no nome de Jesus. João 14, de 13 a 14, fala: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Hoje já não tem tanto, mas teve uma época aqui na comunidade que era muito forte, que as pessoas tinham o costume de pedir as coisas em nome da pastora Nana. Até a Bruna já se manifestou, porque isso era bem real. E era assustador. Às vezes a minha mãe nem sabia o que estava acontecendo. E aí chegava alguém e falava assim: não, porque a pastora Nana falou que é para fazer assim.
Pedir em nome da pessoa significa pedir o que ela pediria. Tinha vezes que as pessoas chegavam com umas coisas falando que a minha mãe pediu. Eu falei assim, não, com certeza ela não pediu. Porque pedir em nome significa conhecer com profundidade a pessoa e fazer o que ela faria. É esse acesso que Deus nos deu. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa que se a gente colocar no final da oração, em nome de Jesus, amém, vai acontecer. Mas não é sobre isso que ele está falando. Quando você vai lá para Tiago, ele fala, muitos de vocês não recebem porque não sabem o que pedir. E quando pedem para satisfazer seus próprios desejos carnais. Porque pedir em nome de Jesus, pedir em nome de Deus, significa entrar em sintonia com aquilo que Deus faria, e aí pedir para que Ele traga à terra o que é real no céu. Significa um lugar de intimidade. E ele fala que quando nós descobrimos esse lugar, tudo que nós pedimos em nome dEle, acontece. Eu volto na história que eu estava falando. A impressão que eu tinha é que as pessoas achavam que por falar que foi a pastora Nana que pediu, elas teriam um aval para qualquer coisa. E gente, isso é muito complicado. Talvez você seja um que fez isso. Eu quero dizer, pelo amor de Deus, não faça mais. Porque não deveria ser assim. Pedir em nome significa conhecer o coração de Deus. E porque você conhece, você faz e age de acordo com a vontade dEle. E por isso que o que você pede acontece. Porque a sua mente e o seu coração estão alinhados com os desejos do coração de Deus. E aí isso se torna real. Tiago 5,16 fala algo muito poderoso que a gente não entende. Ele fala, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui, quando ele está falando de um justo, ele não está falando de alguém que faz as coisas certinhas. Mas fala sobre um povo que foi justificado pelo sangue de Jesus. A oração de alguém que foi justificado em Jesus, ela é poderosa e é eficaz. E é interessante porque esse texto vem logo depois que ele fala sobre confessar os nossos pecados uns aos outros. E ele fala, orem uns pelos outros por cura. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Meu irmão, você não precisa da oração do pastor. Ou você não precisa da oração daquele cara que se acha muito espiritual e talvez tenha um dom que você não tem. Esse texto está nos dizendo que a minha oração, a sua oração, ela é poderosa e eficaz. Nós precisamos aprender a acessar este lugar no Santo dos Santos. E confiar não no nosso poder, mas no poder daquele que nos chamou, daquele que nos justificou. Por isso que a nossa oração se torna poderosa e eficaz. Não tem a ver com quanto você pode, tem a ver com quanto Ele pode. E porque Ele habita em mim e em você, então assim você pode. Por causa da ação dEle. Entra naquilo que a gente estava cantando antes. Sem Ele nós não somos nada, nós carecemos completamente da graça dEle. Mas através da graça dEle, nós podemos então orar. E a nossa oração se torna poderosa e eficaz. E o último ponto que eu queria trabalhar com relação à fé é busque com dedicação. 1 Coríntios 12:31 fala, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aqui vem logo depois de uma lista de dons. Ele fala sobre profecia, sobre cura e oração em línguas. Uma das coisas que meu pai sempre compartilha é que para ele, o dom que ele não queria muito era a oração em línguas. Até ele entender o quanto orar em línguas é poderoso. Às vezes a gente olha para a oração em línguas e fala assim, mas ninguém entende o que eu falo. Serve para quê? Serve para edificar o seu interior. Te constrói por dentro. E isso é poderoso. Então busquem com dedicação a oração em línguas. E aí eu volto para Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busque o Senhor com todo o seu coração. Não só com ações, não só da boca para fora, não só numa oração de almoço. Mas de verdade, com profundidade, você está falando com o Senhor dos Senhores, o teu Senhor. E aí o texto que eu quero usar agora para encerrar a palavra está lá em 1 Coríntios 13:1, fala: posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor,
serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Nenhum dom é poderoso sem amor. A ação dos dons, a ação daquilo que Deus derrama sobre nós, a ação de uma oração, não tem a ver com o poder que você libera, mas tem a ver com o amor de Deus sendo expressado aqui na terra. Eu acho incrível João 17, 21, quando Jesus ele ora pelos seus discípulos e por nós. Ele usa essa frase, ele fala, oro por aqueles que ainda crerão em mim, para que eles se tornem um. Porque a expressão dessa unidade, a expressão desse amor, revelaria para o mundo que Ele é Deus. Meu irmão, qualquer dom sem amor, não vale de nada. É como um sino que retine. Eu quero te convocar, antes de buscar o dom, a buscar o amor pelo doador dos dons. Amor pela presença dEle. Amor por quem Ele é. Amor por aquilo que Ele pode te transformar. E aí esse amor por Deus, e é isso que eu acho a coisa mais poderosa, quanto mais nós nos aproximamos dEle, com a nossa face descoberta, mais nós somos transformados, e essa transformação nos leva a amar o outro. E isso é uma das coisas mais incríveis que acontece. Por isso que primeiro é amor, é assim. Não é amor assim. Porque se começa com amor assim, os seus irmãos vão te decepcionar. E aí deixa de ter amor assim. Porque aí a gente culpa Deus. Porque o meu irmãozinho não está mais falando comigo. O nosso amor ao corpo precisa começar com o nosso amor a Deus. Nós amamos a Deus com tudo, e por isso nós amamos o corpo. O resultado do meu amor a Deus é o amor ao corpo, e não o contrário. Não é o resultado do meu amor ao corpo que se torna, então, amor a Deus. Quando nós entendemos este lugar de amor, de amar a presença de Deus, de amar estar com Ele, isso naturalmente vai nos transformar. E aí quando nós somos transformados neste lugar da presença de Deus, nós conseguimos amar ao próximo. E aí qualquer dom que eu receba faz sentido, porque eu começo a usá-lo não para me beneficiar, não para o meu prazer, mas para beneficiar o corpo, para que o corpo cresça. Em 1 Coríntios, quando vai falar dos dons, ele fala que eles são dados para o bem comum do corpo. Os dons são derramados, não para mim, eles são derramados para nós. E aí eu quero voltar no dom de línguas. Você pensa, tá, mas pastora, dom de línguas é para edificação pessoal. É verdade. Mas, gente, lembra que a nossa unidade que mostra para o mundo que Ele é Deus, certo? Você não tem um irmãozinho que é difícil de conviver? Não tem? Temos vários. Nós precisamos ser edificados, até que nós todos alcancemos a estatura de Cristo Jesus. Isso significa que coisas precisam ser moldadas e transformadas em mim, para que a nossa unidade seja mais fácil de acontecer. Porque é a partir dessa edificação pessoal, e a edificação pessoal do seu irmão, e a edificação pessoal do outro irmão, e a edificação pessoal do outro irmão, que aí então nós somos edificados como corpo. Porque aí nós paramos de pensar só em nós mesmos e começamos a pensar no corpo de Cristo. Então, de verdade, busque pelos melhores dons. Eu queria encerrar esse tempo orando por pessoas que ainda não têm o dom de línguas. Eu creio num Deus que derrama. Eu lembro semana passada, uma irmã pediu para eu orar especificamente por ela, que ela estava há muito tempo pedindo por oração em línguas e tal. E eu orei, e gente, o poder não está numa oração poderosa. O poder está naquele que nós estamos buscando em oração. E eu orei uma oração muito simples, e 3 dias depois ela veio toda feliz e falou assim, pastora, eu orei em línguas. E eu falei, meu glória a Deus. Eu sei que não foi porque eu orei, mas porque Deus conhece o coração dela e Ele agiu. Eu quero te convidar essa manhã a orar por isso, se você ainda não tem o dom de línguas. É tão especial para a tua edificação pessoal. Mas aí eu quero te dizer que não é lógica humana, lembra? Não vai fazer sentido. E isso talvez seja a coisa mais difícil para orar em línguas, porque se você é que nem eu sou extremamente racional e para mim foi muito difícil romper.
porque eu racionalizava tudo que vinha na minha cabeça. E aí eu pensava, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não deve ser Deus, porque é muito estranho. Eu quero te dizer uma coisa essa manhã, é realmente muito estranho. Não vai fazer sentido nenhum, mas você ora pela fé. E aí você começa a pôr para fora palavras estranhas que vêm na sua mente. E pela fé você entende que é o Espírito que está fazendo. Fecha seus olhos. Se você quer receber a oração em línguas essa manhã, eu queria pedir para você erguer sua mão bem alto no seu lugar, que nós vamos orar. Amém. Fecha seus olhos, ora junto comigo. Você vai pedir para Deus. Você vai falar, Senhor, essa manhã eu quero receber o dom de línguas. Eu quero orar por você também. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão meu que essa manhã estendeu as mãos. A tua palavra fala que seus dons são derramados de forma gratuita e o Senhor dá como o Senhor quer. Eu quero clamar, Senhor, que essa manhã o Senhor derrame sobre esses meus irmãos o dom de língua, Senhor. Eu sei o quanto é importante para o nosso crescimento pessoal, o quanto isso muda na nossa forma de orar. Eu clamo, Senhor, essa manhã, derrama sobre eles do seu dom. Pai, que eles comecem a ouvir palavras na mente deles, eles em ousadia comecem a falar essas palavras. Senhor, eu peço que o Senhor venha derramar da sua graça sobre cada um deles, em teu santo nome, Jesus. Amém. Eu quero orar também por pessoas que têm sentido dificuldade em orar. Pessoas que quando vão para o quarto secreto parece que travam as coisas. Eu queria pedir também para você erguer sua mão bem alto no seu lugar. Não tenha vergonha, você está na casa do Pai, amém. Quero orar por vocês. Você que está com a mão abaixada, ora junto comigo. Senhor, eu quero colocar a vida desses irmãos também. Pai, eu peço, Senhor, que haja neles uma consciência da sua presença. Senhor, eu peço que eles parem de agir simplesmente por aquilo que eles estão sentindo, mas que eles consigam entender que o Senhor está naquele lugar. Pai, eu peço, Senhor, que se há qualquer circunstância, Senhor, que está barrando este lugar de oração, eu peço que caia por terra agora. Senhor, plante neles um desejo, um anseio por estar contigo, por ouvir a sua voz e por se derramar aos seus pés. Senhor, eu peço que a partir de hoje, eles venham usufruir de uma forma abundante deste lugar. Coloque neles um desejo, Senhor, por mais de Ti. Senhor, eu clamo agora também pela sua igreja como um todo, Pai. Eu creio, Senhor, que sim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga a nós, como igreja, a consciência disso, Pai. E que nós comecemos a nos mover por essa cidade, Senhor, propagando o Seu nome, orando pelos enfermos, levando a Sua mensagem por onde nós formos, Pai. Senhor, nos traga a consciência do poder que há na oração. Senhor, nos tira, Senhor, desse modo nos tira, Senhor, desse modo de ser apenas um cumprir protocolo. Mas nos leva, Senhor, a um lugar de buscar e buscar ardentemente a Sua presença. Porque a Tua palavra fala que se nós buscamos de todo o coração, nós o encontraremos. Nos leva, Senhor, a um lugar de ansiar cada vez mais pela Sua doce presença. Em Teu santo nome, Jesus. Amém.